Pode gritar o quanto que você quiser. Depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas, não se pode falar mais nada. Pessoal, tô achando que as coisas vai começar a apertar para o lado do André Valadão. E, inclusive, eu acho que vai chegar um momento que o André Valadão nem vai vir mais para o Brasil. André Valadão tem dado algumas declarações em suas pregações que tá batendo totalmente de frente aí com o movimento LGBTQIA+, que agora com o governo Lula tá tendo um grande apoio aí no governo, no Congresso. Inclusive, eu gostaria que você deixasse a sua opinião agora mesmo aí. Diga para mim o seguinte: você acha que o André Valadão está sendo sábio? Entenda que a pergunta não é se André Valadão está sendo certo, mas sim se ele está sendo sábio de mediante o atual momento a qual o país vive, até mesmo pelo governo. Ele está dando esse tipo de declarações neste momento. Inclusive, alguns famosos querem urgentemente a prisão de André Valadão, como o próprio Felipe Neto, a Xuxa. O senador Fabiano Contarato também está querendo a prisão de André Valadão. Em uma audiência agora na Câmara dos Deputados, o deputado Nicolas Ferreira veio dar o apoio e defender o pastor André Valadão, dizendo que a oposição está pegando trechos isolados das mensagens de André Valadão para dizer o que o André Valadão não disse. Nesse vídeo agora você vai ver o discurso acalorado de Nicolas Ferreira e vai ver também a defesa de Marco Feliciano a André Valadão nessa mesma audiência que aconteceu na Câmara dos Deputados. Então, se você quer continuar acompanhando tudo isso que vem acontecendo no meio gospel, juntamente com o meio político, essa transição de governo e todas essas polêmicas envolvendo o pastor André Valadão e também os líderes religiosos que têm um certo apreço pelo antigo governo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho aí, coloque para receber todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos ao vídeo. Pode gritar o quanto que você quiser. Nasci para poder ver comunista ensinar cristão a como ler a Bíblia. Gente que nunca abriu um versículo, pessoas que não têm comunhão, intimidade nenhuma com Deus. Tive que ouvir aqui um pastor da Shopee e a sua igreja invisível dizer que o pastor André Valadão queria matar homossexuais. Para de inventar isso, pelo contrário. Sabe quem matava homossexuais, ô pastor da Shopee? O Fidel Castro, que falou para a Folha de São Paulo que matava e perseguia homossexuais em Cuba. Estão querendo dizer que uma ministração tirada aí completamente um trecho fora de contexto, dizer que o pastor queria matar homossexuais. Espera aí, vocês estão querendo dizer isso como se vocês fossem os defensores, os amorosos da democracia. Tomem vergonha na cara. Vocês mataram os nossos irmãos, vocês mataram os cristãos. Holodomor comunista lá na Ucrânia, o seu partido ostenta uma foice e martelo e agora quer colocar como se nós cristãos estivéssemos incitando ódio. Combater o pecado não quer dizer incitação ao ódio. Isso é direito nosso. Eu digo, homossexualidade é pecado. Vão ser vocês que vão me impedir de fazer isso? Vai ter que virar muito ser humano para poder vir para cima da gente e dizer que não pode dizer que homossexualidade é pecado. Querem amordaçar os cristãos, querem dizer que a gente não pode chamar pecado de pecado. Basicamente querem dizer para os cristãos de todo o Brasil: ignorem a Bíblia. Pode gritar o quanto que você quiser. O quanto que você quiser. Não vão calar os cristãos, não vão taxar pastor André Valadão de homofóbico, de transfóbico, nada disso. O que vocês querem fazer é amordaçar os cristãos. Hoje vocês iriam, não adianta gritar não adianta gritar. Hoje, se pudesse, vocês amordaçariam os cristãos, colocariam os cristãos na cadeia, porque não aguentam ouvir o contraditório. Toma vergonha. Querem usar o nome de Cristo para poder calar outras pessoas. Não leem a Bíblia, não tem relacionamento com Cristo. Eu continuo dizendo, pecado é pecado, e ponto final. Agora querem tirar a nossa liberdade, dizer o que achamos correto? Como assim? Essa é a liberdade de vocês? Eu tenho que ficar aguentando agora comunista dizer para cristão que quer ser cristão? Enquanto nós estivermos de pé, não tem ninguém que cale nós. Nem mesmo o inferno vai calar a gente. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Não vai ser deputado gritando que vai calar a nossa voz. Parabéns, pastor André Valadão e toda a igreja evangélica cristã do Brasil. Nós vamos resistir.
Obrigado, nosso deputado. Depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas, não se pode falar mais nada. Pastor André Valadão, que é um homem muito conhecido no nosso meio evangélico, é um rapaz querido, é um homem íntegro, é um homem de família, tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa que insiste em distorcer as falas. Ele está vivendo o que eu vivi no ano de 2013. Pegam falas, separam palavras e usam isso publicamente e acabam destruindo a imagem e a reputação das pessoas. Não bastasse ser atacado pela extrema imprensa, ele foi atacado aqui nesse parlamento agora há pouco por 3 deputados, um socialista, uma comunista e um vigarista. Entenda-se por vigarista, um canalha. Eu até entendo um socialista ter problema de cognição, porque o socialista que atacou o pastor André Valadão aqui, chamou a minha mãe aqui nesse plenário certa vez de prostituta, uma mulher negra e analfabeta. A comunista falar em paz e amor já começa a me dar angústia, porque o comunismo defende exatamente tudo o oposto. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só na Ucrânia mais de 8 milhões de pessoas morreram de fome por conta do comunismo. E aí alguém em pleno século XXI falar ainda que ama ser comunista, ou pior, como disse aqui o líder, o presidente da nação, que tem orgulho de ser chamado de comunista, é porque não conhece a história ou é um verdadeiro canalha também. Agora, ouvir um pastor que não entende de hermenêutica, 2 coisas: ou ele fugiu da aula de teologia, ou ele é um canalha também. Porque vir falar que o pastor André Valadão em um culto dentro de uma igreja, repito, em um culto dentro de uma igreja, ele não estava em um discurso político, ele estava falando para os fiéis dele, citando um texto do dilúvio, mostrando que houve um tempo na terra em que Deus simplesmente desistiu da raça humana por causa dos seus erros e dos seus pecados e enviou sobre a terra a destruição. Ele deixou claro que Deus não fará isso de novo porque a graça chegou sobre nós. E então que ele diz à sua plateia, ao seu povo: já que Deus não vai destruir a terra, vamos para cima. De que forma? Pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo liberta as pessoas e anunciar que pecado é pecado e ponto final. Não tem como as pessoas transigirem nesse assunto. Não se pode meter em assuntos de igreja. Comunistas entendem de paredão, comunistas e socialistas entendem de distorcer a imagem das pessoas, de destruir aquilo que as pessoas falam, mas de culto e de igreja não entendem. Pastor André Valadão, o senhor tem o carinho da nação brasileira evangélica, dos católicos de família. Somos mais de 1 bilhão de cristãos de verdade ao redor do mundo, e todos nós sabemos que diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a respeito do que é os atos. Eu não posso nem falar aqui porque posso ser processado. Já fui processado, respondo processos por conta de partidos de esquerda dessa casa que distorceram o que eu falei por causa desse mesmo assunto, depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas, não se pode falar mais nada. André Valadão e os cristãos do nosso país estão revoltados com o que estão fazendo com nossas crianças, colocando crianças de menores na frente de pessoas que ficam peladas, ficam nuas, sexualizando nossas crianças em praça pública. Chega disso. O Brasil e os cristãos têm que de uma vez por todas levantar e defender as suas famílias, e isso não é discurso de ódio, isso é discurso de quem está revoltado. A minha pergunta é: você acha que isso que está acontecendo é uma perseguição religiosa ou está sendo um embate político, já que André Valadão, Nicolas Ferreira, Marco Feliciano e a grande maioria dos líderes religiosos, principalmente evangélicos do país, tem um certo apreço pela direita? O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar e eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.